Muito bem, deixa eu apresentar para vocês o irmão Amaury. Ele é diretor da Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, mais conhecido como MEAP. A MEAP é uma missão essencialmente brasileira, é um movimento missionário que começou pequeno aqui no litoral de São Paulo, a partir do Guarujá, Santos, Cananéia. Eu sei que em anos passados a nossa igreja mandou equipes lá para os lados de Cananéia, e os mais antigos vão lembrar que nós tínhamos um missionário lá no Paraná, na Ilha das Peças. Lembra, Zé Paulo? Natanael e Madalena eram missionários, ficaram vários anos lá. Eu me lembro de pelo menos uma viagem que eu fiz até a Ilha das Peças, lá na região de Paranaguá. Então nós temos uma ligação antiga com a MEAP, tá bom? É uma missão que tem servido nesse ambiente dos pescadores artesanais. Começou aqui e já está espalhado pelo Brasil. Há 3 semanas atrás eu estive em Macapá e me encontrei lá com o Custódio, que é o missionário líder do ministério, que implantou o ministério na Ilha de Marajó, naquela região lá do norte do Brasil, e muito gentilmente o Amaury aceitou o nosso convite para estar conosco hoje à noite. Como diretor da missão, como um mobilizador da missão, como alguém que representa a missão junto às igrejas e faz esse meio campo entre igreja e os missionários que estão nos muitos campos aí espalhados pelo Brasil, certamente ele tem muito a nos falar no que tange a esse assunto que nós escolhemos como tema da nossa conferência, que é o cuidado em relação aos missionários. Ele vai apresentar a MEAP, vai contar um pouquinho da sua experiência na MEAP e vai trazer para nós o desafio a partir da palavra do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Boa noite, queridos. Graça e paz. Irmãos, na verdade é um assunto que me toca muito. Assistência, cuidado integral do missionário. Essa expressão, sim, cuidado integral do missionário, se tornou, há alguns anos, na verdade, um departamento da AMTB. A AMTB, que é a Associação das Missões Transculturais Brasileiras. Eu fiz parte do primeiro grupo daqueles que se juntaram para articular, para elaborar, para pensar estratégias, para estudar o assunto e para poder também contribuir com as agências missionárias que são filiadas à AMTB e também servir as igrejas locais para que o cuidado do missionário, o cuidado das equipes, o cuidado da família, o cuidado dos filhos dos missionários fosse mais efetivo. Até porque nós estamos cuidando de uma outra geração. Aquela geração dos heróis americanos, dos John Waynes da vida, essa geração já passou, essa geração não existe mais. Essa geração deixou um grande legado para nós, deixou um legado extraordinário, mas essa geração da qual nós cuidamos hoje é uma geração distinta, uma geração formatada a partir dos anos 60, dos anos 70, do pós-guerra. Então é uma outra geração, uma geração que foi criada numa outra atmosfera, num outro ambiente, e nós então temos que desenvolver ferramentas e desenvolver sensibilidade que nos permita estar atentos e oferecer o cuidado a partir de 2 estruturas básicas, ou a partir de 2 polos que formam a estrutura básica de envio missionário, que é a igreja local, que são vocês, que é a Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense. Eu coloquei no documento de Atibaia, mas é atibaiense, né? Então, os irmãos pastores que receberam, me permitam errar o que eu errei, tá bom? Queridos, e é muito bom poder saber que eu estou falando para ouvidos atentos. Eu estou falando para corações cujo solo Deus já tem fertilizado para cuidar de missionários. Mas a grande verdade é que tudo muda com muita rapidez nos últimos 10 anos. E também os missionários mudam, o mundo muda, as pressões mudam e as ameaças também mudam rapidamente. E nós precisamos estar atentos para tentar acompanhar a velocidade das mudanças e também repaginar, atualizar,
colocar as nossas ferramentas em dia para poder oferecer o cuidado que os missionários precisam. Os números de pastores aqui no Brasil em depressão ou que estão em estado depressivo, atravessando a linha perigosa da depressão, os especialistas dizem que se o estado depressivo passa de 2, 3 semanas, já se pode configurar uma depressão, e os números são assustadores. Alguns têm tirado a própria vida. Semana passada, um pastor americano que havia organizado uma estrutura para oferecer cuidado para a saúde mental. Ele, uma família linda, uma esposa linda, 2 filhos lindos, tiram a sua própria vida. Então, esse número está aumentando perigosamente, não apenas entre pastores, obviamente, mas entre a população. Nós vivemos o que um especialista chamou de esquizofrenia social. Vivemos esse tempo de esquizofrenia, tempo de ameaça. Nós vivemos nessa coisa assustadora. Eu estava andando em Chicago, e aí eu falei assim, puxa vida, né, essa cidade aqui já foi uma das mais violentas do planeta. E eu terminei de falar, passou um ônibus assim, não sei quem conhece lá, eu fiquei um pouquinho só, a gente foi no hotel muito longe da cidade, mas passou um ônibus assim com fotografias de Al Capone, daqueles caras todos lá, porque é um turismo que se faz no itinerário do crime. Imagina, no itinerário do crime, você quer conhecer onde é que estavam os lugares da criminalidade. Mas hoje Chicago é uma cidade relativamente segura para os nossos parâmetros, e nós andávamos com aqueles camaradas lá, né, com aqueles atletas todos famosos, e andando assim, sem ter grandes preocupações. Mas não é essa a nossa realidade, nem no Brasil, e muito menos em boa parte dos campos missionários. Nós não fazemos a menor ideia do humor, como o humor nesses países muda muito. Há alguns anos eu assisti a um vídeo, eu ganhei, na verdade, recebi um vídeo da Síria, e mostrando o povo sírio, a serenidade do povo sírio, a tranquilidade que era a Síria. De uma hora para outra, a Síria vira o que virou. Então, este é o mundo no qual estão os nossos missionários. Portanto, depois dessa longa introdução, mas apenas para reforçar, para lhes encorajar e para lhes dizer que este é o caminho, como diz a palavra, este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele, do cuidado integral do missionário. Eu vou ler a palavra e, num determinado momento, eu vou falar um pouco da MEAP, então vou fazer aqui uma mistura, não uma mistura desorganizada, mas uma mistura. E eu queria abrir com você em 2 textos que estão na carta de Paulo aos Filipenses. O primeiro deles, no capítulo 1, nós queremos olhar para uma igreja cuidadora e tirar alguns princípios, algumas dicas, algumas sugestões, algo que eventualmente possa ser usado por vocês. E nós falávamos de 2 polos do cuidado missionário, falávamos do primeiro polo, que é a igreja local, mas hoje podemos falar de um segundo polo, que é a agência missionária. E nós vamos falar um pouquinho dessas 2 estruturas, ou desses 2 polos, dessa estrutura de preparo, envio e cuidado missionário. Então eu leio em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler apenas até o versículo 7, 3 a 7, depois eu vou para o capítulo 4. Mesmo sentados, acompanhe aí a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus, diz o apóstolo Paulo, ou escreve o apóstolo Paulo, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vou agora para o capítulo 4, versículo 10.
ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos queridos, eu também faço parte do Conselho Missionário da MEAP. Eu sou missionário da MEAP e eu, na verdade, não gosto de usar essa expressão para mim. Eu entendo como usurpação. Eu sou pastor de missionários, sou mobilizador, mas embora me sinta bem sendo chamado de missionário de base, mas gosto de pensar no missionário como aquele que está numa fronteira, como está alguém que está fora da cobertura ordinária da igreja, alguém que está num ministério que não é um ministério ordinário da igreja, é alguém que precisou de uma capacitação distinta, que precisa de um cuidado distinto. Eu não preciso de um cuidado distinto como precisam os missionários. Eu estou perto de tudo, eu tenho tudo, eu estou aqui. Eu preciso de outro tipo de cuidado. Eu preciso de outro tipo de percepção da parte da igreja. E nós na MEAP, no Conselho Missionário, no outro dia, percebemos que somos um grupo formado por irmãos muito generosos. O nosso líder é o seu Marcos Garcia, pai do Márcio. Quantos conhecem o seu Marcos Garcia aqui? O seu Marcos Garcia, eu acredito que seja a criatura mais generosa que eu já tenha conhecido. O seu Marcos é impressionante. O seu Marcos transpira, o seu Marcos vaza graça, vaza cuidado, vaza... E nós temos então um grupo de pastores que procuram estar atentos aos dramas, às demandas dos missionários. Mas ano passado nós percebemos que o nosso cuidado era muito reativo, ou era quase que só reativo. Nós estávamos muito atentos, mas desde que os missionários sinalizassem, luzinha amarela, opa, vamos cuidar. Então nós começamos a perceber que o cuidado missionário precisa ser proativo. É preciso que algumas intervenções sejam efetuadas antes mesmo de o missionário apresentar qualquer tipo de drama. Porque um pequeno drama pode desembocar em tantos outros dramas, em grandes dramas. Por isso que é muito bom que a igreja local, que eu não sei se vocês são parceiros ou parceiras de uma outra agência, mas é sempre bom poder estar atento e poder cuidar do missionário quando o missionário vai bem. E uma outra coisa, é muito bom olhar para o missionário e cuidar do missionário quando o missionário não tem angústia, quando o missionário vai bem demais, quando o missionário está feliz demais, porque é impossível um missionário viver no campo missionário e não ter níveis de estresse e níveis de angústia. É absolutamente impossível. Está fora de cogitação. Não existe. Não tem como. Não tem como. Eles são preparados, eles são enviados exatamente porque nas localidades para as quais, onde são enviados, ali há uma batalha espiritual, ali há certos níveis de pressão emocional, certos níveis de desafio
que geram necessariamente angústia. Níveis absolutamente variados. Obviamente, se você vai para um país como a Guiné-Bissau, se você vai para um país africano, você vai para Sudão do Sul, Sudão do Norte, se você vai para um país que ainda respira tribalismo, é claro que os níveis de angústia ali serão maiores. A impotência diante de tanta demanda, diante de tanta pobreza, diante de tanta dificuldade, o missionário não sabe o que fazer, mas não há missionário que não experimente níveis de angústia, níveis de impotência. Isso faz parte do nosso chamado, isso faz parte do privilégio do missionário. Nós estávamos numa reunião em Londrina, na Universidade Federal de Londrina, na verdade, na Universidade Rural, fica a 60 quilômetros de Londrina. Foi uma das primeiras reuniões do grupo de cuidado integral do missionário, hoje sim. Esse grupo hoje é muito bem organizado, com psicólogos, com psicólogas, com pastoras, com pastores, com reuniões, muito bem organizado. Na época nós estávamos organizando. E nós recebemos a visita de um casal americano, e eles estavam nos treinando, e um dos momentos do treinamento, um dos módulos do treinamento, é o debriefing, que é uma intervenção a fim de extrair do missionário alguma coisa dirigida, é um mecanismo dirigido, é um conjunto de ferramentas psicológicas e espirituais dirigidas para extrair do missionário. São tipos de chaves, tipos de mecanismos de abertura para que se consiga tirar do missionário aquilo que ele evita falar e que vai se transformando num tipo de bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Eu me lembro que alguém precisava passar pelo teste, para fazer um tipo de simulação. E lá estava a nossa amiga querida, uma das missionárias mais lindas que nós conhecemos, mais queridas, a Tunica, Antônia Leonora Vandermeer. A Tunica serviu em Angola há muito tempo, e ela teve que ser tirada às pressas de Angola, foi obrigada a sair de Angola, ela não queria sair de Angola quando estourou a guerra civil em Angola, uma guerra devastadora. Guerra na qual meninos de 10, 11 anos empunharam seus fuzis e alguns deles, ou algumas dessas crianças, haviam sido cuidadas pela Tunica. E nesse momento, no momento do treinamento, era uma simulação. A Tunica entrou em choque, quase que ela retoma para o campo. Por quê? Porque muitas das suas angústias ainda estavam represadas, estavam ali alojadas num canto qualquer da sua alma. Seja qual for o nível de angústia, o campo missionário gera angústia. Mas quando falamos de cuidado do missionário, não é para cuidar de missionário com angústia, não. É para cuidar de missionário sem angústia também. Deixa eu explicar para você. O missionário chega em um determinado campo e, se o nível de angústia começa a acossá-lo demais, a apertá-lo demais, há uma tendência de que ele dispare certos mecanismos de defesa e ele vai se refugiar em algum lugar para evitar angústia. E ele começa a trocar de afazer, trocar de campo, começa a mandar relatório para você, mandar foto para você, e você não percebe que ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco, ele não sabe mais o que está fazendo, ele vai ficar 10 anos no campo missionário, 20 anos no campo missionário, levando o dinheiro da igreja, e ele está fora do foco. Ou seja, você pode estar passando, pastor, o senhor não está sendo duro demais? Não estou sendo duro demais. Ele está lá porque ele foi chamado, ele foi enviado. Ele tem um propósito para estar lá. A partir do momento que ele perde o propósito, ele não pode mais estar lá, tem que ser trazido de volta. Querido, por que você perdeu o seu foco? Por que você perdeu? Aqui não está em dúvida, não está em questionamento a vocação. Aqui não estamos questionando a vocação. São homens e mulheres santos. Mas a pressão do campo e a distração pode desviar do foco. E o cuidado de missionário também é dizer, não, rapaz, espera um pouquinho. Deixa eu dar um exemplo. Não posso citar o nome, nem a agência, mas eu conheço muito bem. Muito bem. Conheço muito bem. Quando eu digo muito bem, conheço muito bem. Chamado em 2002, 2001, para um campo de fala russa. Não podia ser Moscou, porque Moscou é muito caro. Então vamos para um outro país de fala russa. País onde se fala duas línguas, fala o russo, porque era um país que havia sido um satélite soviético, um satélite da Rússia, e portanto, o problema é que ele deu mole e não aprendeu a língua.
falava mal russo, falava mal a língua do povo, e inventa de fazer uma coisinha aqui, faz um planejamento aqui, outro planejamento. Eu estou falando, pessoal, eu estou falando de um homem de Deus, eu não estou falando de um picareta, não, de um aventureiro. Eu estou falando de um homem de Deus, de um moço consagrado, de uma moça consagrada. O problema é que ele não foi lá para fazer o que ele está fazendo. O problema é que eu levei em algumas igrejas para levantar recursos e planejamos não para fazer o que ele está fazendo. Cuidar de missionário é alertá-lo para que ele não perca o foco. Não é só cuidar do seu estresse, é cuidar também por que ele não quer o estresse mais. Por quê? Dúvida de chamado? Portanto, igreja, cuidar de missionário é uma arte extremamente complexa. E na MEP nós fazemos isso. Na MEP nós fazemos isso. Estávamos conversando há algumas semanas a respeito de um problema que eventualmente a gente vai ter que tratar. Por quê? Porque a visão da MEAP é essa daqui. Deus nos deu essa visão. E os missionários que estão na MEAP têm essa visão. E eles têm que estar encaixados na visão. Me lembro que, anos atrás, há mais ou menos 12 anos, eu era presidente da MEAP na época, e trouxe a MEAP uma questão, ou me trouxeram uma questão, estávamos na reunião, e a MEAP, numa dos seus campos, acabou criando uma casa de recuperação para dependentes alcoólicos. Eu não sei se você sabe, boa parte dos pescadores bebe antes, bebe durante e bebe depois. Então, eles bebem muito. Então, aparentemente, era uma coisa muito legal ter uma casa para recuperação de dependentes químicos. Que legal. A questão toda é que a MEAP não existe para isso. Não é nossa parada. Pastor, como não é? Não é. Nós não vivemos para isso. Tem tanta gente cuidando disso. Então, nós fizemos, sabe o quê? A gente começou a fazer mal, porque não é nossa visão, não é nosso chamado. Então, o que a gente fez? Nós transferimos tudo, mais de 350 mil reais para uma entidade, para uma associação que é de fato especialista e que vai cuidar dos pescadores mais do que a gente não consegue cuidar. Cuidar de missionário é cuidar para que ele não seja consumido pelo estresse, não seja consumido pela angústia, para que ele não define, para que ele não entre num círculo vicioso de autofagia espiritual, para que ele vá comendo a si mesmo e termine decepcionado, frustrado, para que ele não cometa violência contra a sua própria vocação. Nós temos que cuidar, temos que ser muito atentos, mas temos que cuidar também quando você começa a perceber que ele está perdendo o foco. Ah, mas coitadinho. Não tem que ter coitadinho. Nenhum de nós é coitadinho, pessoal. Não tem missionário coitadinho. Nenhum de nós é coitadinho. Nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. A gente não está aqui para cuidar de missionário, não é ter pena de missionário. Missionário não é digno de pena. Tem muito conselho missionário que tem pena de missionário. Mas que pena de missionário, pessoal? Temos que ter pena de missionário. São homens e mulheres de Deus vocacionados e que precisam da nossa ajuda para que a vocação deles seja robustecida. Nós estamos aqui para isso, para ajudá-los. Do que você está precisando? Está precisando disso. E quando você volta para cá, a gente cuida disso. Eu estava numa conferência missionária lá em Brasília e fui falar para o conselho missionário, e aí uma das irmãs, muito queridas, nos tornamos amigos depois, perguntou: pastor, vocês têm plano de saúde para os seus missionários? A gente gostaria muito de ter, mas a gente não tem condição de oferecer, mas o missionário pode levantar. Mas qual que é o plano de saúde? Eu disse para eles assim: vocês são o nosso plano de saúde. Tem médico aqui? Ele levantou a mão, falou: você é nosso plano de saúde. Nós somos o plano de saúde dos nossos missionários, pessoal. Nós somos o plano de saúde, somos nós que, quando eles recuam um pouco por causa da batalha estar se tornando renhida, somos nós que apoiamos. Somos nós que identificamos as suas feridas. Somos nós que os levamos para os médicos. Somos nós que os mimamos quando eles vêm para cá. Muito legal mimar missionário. Quem é que não gosta de mimo aqui, pessoal? Quem é que não gosta de mimo? Pessoal, eu fui para Chicago sem pagar nada. Pergunta se eu gostei. Aquele breakfast maravilhoso, aquele bacon americano que a gente não tem aqui. Né? O café é horroroso, mas
Desculpa, você tem um americano aqui, é brincadeira, meu café é bom. Mas quem não gosta de mimo? E nós estamos aqui também para mimar nossos missionários. Não apenas para botar a moça, olha, levar para... Então, é preciso que a gente goste de fazer isso. E a gente precisa fazer isso mesmo. Precisamos cuidar deles. E na MEAP a gente procura fazer isso também. E nós percebemos ano passado, o nosso missionário estava estressado. Por quê? E é um homem de Deus, um homem extraordinário. Aliás, de igreja congregacional também, pastor Reinaldo. Quem conhece o pastor Reinaldo? Reinaldo. 1,90 m de altura, carioca. Um trator para trabalhar. O problema é que esse trator começa a passar a roda por cima dele mesmo. Sabe? O motor, já viu o motor de carro? Eu não posso. Agora o mundo está muito chato. Porque nem posso mais fazer brincadeira com as mulheres. De que tem aquele negócio aqui do contagiro, que antigamente elas não sabiam. Se eu falar agora, eu vou ser preso. Eu não posso falar. Então eu não vou brincar sobre isso. Mas o contagiro dele estava estourando. E sabe o que ele estava fazendo? Bota mais pressão. Não está subindo. Bota mais pressão. Por quê? Porque fura poço, não acha água. Fura poço da água salgada. Fura poço, não sei o quê. Estoura. E pá, e vai. Por quê? Porque o Reinaldo ama aquele povo desesperadamente. O problema é que nós aqui, lembra que eu falei? Nós estávamos esperando luz amarela, luz vermelha e quase que deu luz preta. Roxa. O Reinaldo estava surtando lá. Trabalhando. Está aqui no Maranhão, não está tão longe assim, está aqui no Maranhão. E a MEAP imediatamente o trouxe para cá. Mas não trouxe só o Reinaldo, trouxe o casal. Trouxemos para cá, veio a filha em Atibaia, ela fazia Palavra da Vida aqui ano passado. Nós trouxemos. Quer ir na CEPAL? Vamos na CEPAL. Vai lá se você quiser, assista a palestra, encontra seus amigos. Vai. Mas é uma atividade extremamente complexa. E na MEAP nós então estamos aprendendo a ser proativos. Mas na MEAP nós não somos igreja, pessoal. A gente não é igreja. Nós somos uma agência missionária. Vocês são igreja. O missionário foi criado aqui. Ele precisa de igreja. A gente tem algumas expertises, né? Algumas expertises de envio. A gente sabe algumas coisas mais do que vocês. Mas nós não somos vocês. A gente não tem condição de cuidar como vocês cuidam. Eu me lembro... Eu trabalhava numa outra agência, a Pioneers, e eu estava na Tailândia, e chegou o Flávio está no Brasil, chegou falando assim, e o Flávio é um cara super equilibrado, super focado, estabilizado emocionalmente, mas o Flávio estava mal. Você estava mal, sabe por quê? Não estava faltando grana, o ministério estava indo bem, não estava doente, estava tudo bem. A Verônica deu o filhinho legal, porque ela tinha gravidez de risco, mas não era isso. Ele estava estressado, pastor, porque estava um mês para falar com o pastor dele, e o pastor não o havia recebido. Um mês ele estava para ser, e o pastor sempre pulando a agenda para lá. Ele não queria um abraço meu, diretor. Eu era o diretor dele. Ele não queria meu abraço. Ele queria um abraço de quê? Do pastor da igreja dele. Então, cuidar de missionário é um prazer, cuidar de missionário é um privilégio. Cuidar de missionário é mais ou menos parecido com isso aqui, pessoal, que a gente leu. O missionário está onde? O missionário Paulo. Você lembra onde é que ele está? Está onde? Preso. A carta escrita para os filipenses é escrita ou de Cesareia ou de Roma. Mas vamos imaginar que ele está em Roma. Guarda pretoriano. Vamos dizer que ele está em Roma. Seja como for, ele está em algemas. Talvez não em Roma, algemas, Roma, mas ele está numa casa alugada. Não importa. A verdade é que ele está preso. E uma outra realidade que nós temos aqui é que uma igreja que cuida do missionário cuida a partir das lembranças. Paulo lembra da igreja. Pedro, né, o português? Sabe o que certamente faz bem para o Pedro? Eu senti, pessoal, eu já fiz 60, embora Cristina pareça que tenha 59, eu pareça 59, mas eu tenho 60. Então a gente já faz algumas leituras. Sabe uma coisa muito legal que eu vi no Pedro? É que o Pedro lembra da igreja, da IECA, e faz bem para o coração dele.
Só de lembrar de vocês faz bem. Do tipo assim, eu lembro de vocês e eu sei que eu não estou sozinho. Não é muito bom, gente, isso aí? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, olha só, todas as vezes que eu recordo de vocês, eu faço com alegria, eu suplico vocês com alegria. Como alegria na cadeia? Nada a ver, né? Nada a ver. Parece maluco, alegria, cadeia. Essa carta da contradição. Então, igreja que cuida do missionário, cuida à distância pelas memórias que o missionário tem da igreja. Você imagina um missionário que está em crise no campo, começa a entrar em crise no campo e vai passar a mão no celular, no WhatsApp, e ele fala, igreja nem liga para mim. Imagina a crise do missionário. Essa não é a crise de Paulo. Não é a crise do missionário. Por quê? Porque Paulo se lembra dos filipenses e as lembranças que Paulo tem da igreja alimentam o seu coração. Você quer ser essa igreja? Amém, queridos? É isso aí, você já está sendo essa igreja. Dá para ver no Pedro. Dá para ver no Portuga. Portuga pode falar, né? Portuga pode. Está liberado falar Portuga. Portuga está lá. Então, ele lembra de vocês e faz bem ao coração deles. O cara pode não estar precisando de grana. Você lê no segundo texto que nós lemos, Paulo nem estava passando fome. Não é assim, eu estou passando fome. Não, eu estou suprido, tá legal aqui. Mas só o fato de vocês se lembrarem de mim, de mandar um mimo, já faz bem ao meu coração. Pequenos gestos, lembranças. Pessoal, por mais que nós da MEAP, e a gente cuida bem, a gente gosta de cuidar de missionário. O Márcio tem 3 genros, tem 3 filhos, tem 3 genros. O Daniel, casado com a Carolina, com a Ana Carolina. Eu estava lá em Chicago, com os atletas todos lá, abro o WhatsApp, a Carol. Tio, ela me chama de tio. Ainda bem que não me chama de tio avô, né? Tio, por enquanto é tio. Tio, liga pro Dani. Liga pro Dani, o Dani não tá legal. Pessoal, o Daniel estava com câncer na tireoide, extraiu toda a tireoide. E você sabe muito bem, tirou a tireoide, as emoções viram uma gangorra, montanha-russa. E o médico deu lá o remédio, o hormônio, aquela coisa toda, e teve que mudar, e o Dani estava mal. Mal. Eu vim para o Brasil, terça-feira mesmo eu conversei com ele, ele falou, Mauri, e o Dani é super centrado, ele é filho, na verdade ele é alemão, nasceu na Alemanha, veio para cá, menino ainda, ele é super centrado, super estabilizado. Ele falou, eu passei os piores dias da minha vida. Eu não sou mais solteiro, tio. Eu sou mais solteiro, eu tenho família. Então contamina a família. E vai acontecendo isso. Queridos, eu falei só uma coisa para o Daniel. Daniel, sua dissertação, ele está fazendo mestrado no PV. Sua dissertação, como é que está o esquema? Eu estou para ir, aí dia 3 de dezembro, eu chego, fico até dia 7, vou fazer o seguinte, eu vou ficar 3 dias com você. Eu fico na sua casa, na minha casa não cabe, cara, minha casa é muito pequenininha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou para a casa do Márcio, que está aqui em Atibaia, está vazio, nós vamos ficar 3 dias lá. Irmãos, mudou o humor do moço na hora mudou. O que eu fiz? Nada, apenas falei, conta comigo. Estou aqui para cuidar de você. Você vem para cá porque eu estava estressado com a tese. Dá tempo de entregar, não dá tempo de entregar, me ajuda. São pequenos gestos, mas é atenção. Mas eu não sou a igreja do Daniel. Mesmo eu fazendo um esforço. Vocês são igreja. Vocês são o ambiente que recebe, que toca. Vocês são as pessoas que fazem aquilo que nós, MEAP, não podemos fazer. Então vocês são a igreja que ativam as memórias dos missionários nos campos. Quando o Reinaldo veio para cá, eu fiz questão de cuidar do Reinaldo. E levei ele para tomar, porque é mais confortável tomar café em padaria, né? Paulista gosta de padaria. A gente gosta de padaria. Personagem não gosta de padaria. Mas eu passei no mercado, comprei, levei para o Reinaldo para tomar café na minha casa. Eu queria que ele tomasse café na minha casa. Queria que a minha esposa fizesse o café para ele, que a gente mimasse o Reinaldo. E fiquei fazendo os gostos do Reinaldo. Eu estava no Chile, ano passado.
Reinaldo ligou para mim para me pedir ajuda. Amaury, eu sei que você está em Santiago, mas eu sei que eu posso contar com você. Ó, que coisa boa você receber uma palavra dessa, irmãos. Ó, que coisa boa. Eu lá, é claro, né? Você está em Santiago, WhatsApp, você está no Brasil, mas é bom demais participar dessa relação de cuidado. Deus te dá a graça de você participar da história do missionário, do cuidado do missionário. Olha Paulo dizendo aqui, olha, eu me alegro com vocês, eu lembro de vocês nas minhas orações, eu lembro da vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Talvez seja mais ou menos isso que o Pedro. É que eu quase falei Manuel, né? Quase falei Joaquim, mas ainda pode. Manuel e Joaquim ainda pode. Olha lá. Queridos, que coisa boa. O Pedro está lembrando, o Pedro tem memórias remotas de vocês. Quando o Pedro fala IECA, ele está falando não da IECA de agora, ele está falando de algumas coisas mais antigas. Ou seja, vocês estão marcando a história do missionário. Marcando a história do missionário. O missionário está colado na história de vocês, isso é muito bom. Ele se sente parte, ele não se sente invadindo vocês. Pastor, muito legal isso, pastor. O missionário não se sente invadindo, não sentir que vai entrar no gabinete do pastor. É muito ruim para o missionário isso, pessoal. Muito ruim. Muito ruim. O missionário chegar e olhar para o lado e não estar muito em casa e se sentir... Mas é muito bom saber que se ele falar, olha, semana que vem eu estou aí, e vocês organizados, mas se desorganizam um pouquinho e se reorganizam para receber. Esses são alguns dos segredos, algumas das dicas que o texto tem aqui. Paulo está dizendo, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Eu vos trago no coração. Aqui a parada é mais profunda. Paulo não está dizendo, olha, trago vocês apenas na memória. Ou seja, lembro de vocês porque vocês me sustentam. Não, eu trago vocês no coração. Essa é a relação de cuidado. É a relação de coração. É a relação de afeto. É a relação de entranha. É a relação de proximidade. É claro que alguns cuidados não são assim. Alguns cuidados não podem ser feitos por vocês. Por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos hipoteticamente falar de uma missionária ou de um missionário que está com um caso grave de saúde. Quem vai cuidar dele é um profissional. Obviamente, se a igreja tiver um profissional que se ajuste à demanda, ele vai cuidar. Mas mesmo nesse cuidado, mesmo que o profissional seja aquele que vai cuidar adequadamente, que vai ministrar adequadamente, mas o missionário precisa se sentir colado à história da igreja. Vou lhes roubar mais 10 minutos e encerro, queridos. Amados, vamos para o texto que li no final, capítulo 4. Bom, a grande verdade é que a gente não planeja, vamos dizer assim, bom, nós vamos cuidar desse ou daquele missionário. Alguns missionários simplesmente aparecem na nossa vida sem mesmo terem eles planejado fazer parte da nossa caminhada. Se você lembrar da história da evangelização de Filipos, você vai perceber que não fazia parte do plano da equipe de Paulo ir para Macedônia naquela ocasião, pelo menos não naquele momento. Você vai no capítulo 15, no final do capítulo 15 de Atos, e lá você percebe que Paulo e Barnabé estavam planejando, estavam discutindo e debatendo a respeito da possibilidade de voltar para a Galácia e para passar nas igrejas que eles haviam plantado, para confirmar as igrejas, para eleger, para treinar, para discipular, para dar um up na igreja e tal. E tem uma briga ali entre Barnabé e Saulo. Barnabé vai para Chipre com João Marcos, primo de Barnabé, que se tornara a causa da discussão. Paulo pega Silas e vai para outro lugar. E lá no capítulo 16 você percebe que eles passam em Listra, pegam Timóteo e tal. Listra é uma das cidades da primeira viagem missionária, mas eles estão para ir para outro lugar. Então eles vão lá, vamos lá para tal lugar, vamos para Bitínia. E o Espírito de Deus diz, não, então vamos para a Ásia. Não.
e eles acabam indo para Filipos. Ou seja, Filipos não era uma igreja que estava no planejamento de Paulo. E olha que Paulo era um cara muito planejado. Então, portanto, tem coisas que fogem do nosso controle. Tem missionários que simplesmente Deus vai colocar para vocês cuidarem, e vocês disseram assim: puxa vida, mas a gente nem se planejou para fazer isso. Então estejam também atentos, estejam muito atentos para aqueles que vão bater à vossa porta. Alguns deles não serão da igreja congregacional. Não sei como é que é a política, a filosofia da igreja congregacional. Eu já fui numa igreja e eles me disseram logo no começo: olha, pastor, aqui a gente não faz parceria com a MEAP, nós não temos nada com a MEAP, não temos problema algum com a MEAP, vocês são queridos, nós oramos por vocês, se precisar nós até investimos alguma coisinha aí, mas a gente não faz parceria. Por quê? Porque nós fazemos parceria apenas com missionários da nossa denominação. Ok? O problema é que quando você estabelece uma política, uma filosofia dessa, você pode ser surpreendido. Pode ser surpreendido. Então esteja muito atento, porque haverá missionários dos quais você cuidará. Você não faz a menor ideia de que deveria deles cuidar. É o caso de Paulo. Paulo não pensou em não planejou plantar a igreja de Filipos, mas é isso que acontece aqui. Agora, essa igreja que não foi planejada para ser plantada se torna de fato a igreja cuidadora. A igreja que se parece com você, você que se parece com essa igreja. E no capítulo 4, versículo 10, pessoal: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Uma igreja cuidadora é uma igreja perseverante no cuidado, uma igreja teimosa para cuidar, uma igreja atenta para cuidar. E está cuidando mesmo, nós estamos aqui atentos, uma igreja que renova o tempo todo o seu cuidado. E não é apenas uma igreja que renova o seu cuidado, mas é uma igreja que possui uma equipe que consegue identificar a mudança dos tempos e a mudança das demandas. O casal vai para o campo, ele e ela. De repente, ele e ela não é mais John e Rebeca e as duas meninas. Tem John, Rebeca, duas loirinhas e mais uma, ou um, ou dois, ou três, não sei, na barriga, porque ele está com a mão assim, né? A mão assim. Menino, olha só, vai sofrer com as duas loirinhas que só. Começa a orar pelo menino já, viu, minha irmã? Começa a orar, vai sofrer com as duas loirinhas lá. Mas então, é uma equipe que está identificando, por exemplo, uma coisa é cuidar do John, né? John e Rebeca. Solteiros não, John solteiro, é um jeito. John casado com a Rebeca, outro jeito. John casado com a Rebeca e mais uma menina. Ou seja, é muito interessante que você olha para a igreja de Filipos, e a igreja de Filipos está atenta para Paulo. O que você está precisando aí, Paulo? Está precisando de quê? Qual é a parada? Apanhou muito, está precisando de analgésico, depois da chicotada que você tomou, está passando fome, está com sede. Do que você está precisando, Paulo? Atenta. Isso não é mimo, isso é cuidado. Mimo é o que faz no Brasil, tá? E mimo é coisa de Deus, viu, pessoal? Eu, por exemplo, se alguém tiver casa de praia, eu amo ser mimado, pessoal. Amo ser mimado, tá bom? Mas aqui é cuidado das novas demandas. E, sobretudo, pessoal, para quem está... por exemplo, o John e a Rebeca estão entre os Yanomamis, né? E ele falando, na verdade ela que escreveu a carta, né? Ela que falou, graças a Deus, porque nesse mês, ou não sei o quê, só encontramos o quê? Uma cobra. Deus do céu. Pessoal, pergunta para mim qual é o meu herói favorito. Indiana Jones. E qual é o medo do Indiana Jones? Você é muito novinho, você nem sabe quem é Indiana Jones, rapaz. Não sabe quem é Indiana Jones? É possível. Ô geraçãozinha perdida, essa não sabe quem é Indiana Jones. Quem chama? Homem-Aranha aqui, do Homem-Aranha. É, né? Homem-Aranha. O Indiana Jones é apavorado também de cobra, pessoal. Medo de cobra, né? Aquele herói. Missionários têm medos especiais, pessoal. Não estou aqui só para brincar de Indiana Jones, não. É que um herói que nem o Indiana Jones, que não tem medo de nada, tem medo de cobra, né? Missionários têm medos específicos, viu, gente? Homens têm medos. Heróis têm medos. Missionários têm medos. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta e ele vai falar disso.
Aliás, aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios é um desabafo. Paulo diz assim: puxa vida, pessoal, eu abri o meu peito para vocês, para amar vocês, vocês podiam abrir o peito dos braços de vocês também. Dá vontade de chorar quando eu li 2 Coríntios, que é o missionário dizendo assim: eu estou doido para ser abraçado por vocês, eu estou mendigando um abraço de vocês, mendigando comida, não estou mendigando aquilo, não, estou mendigando um abraço de vocês. Homens têm medos, homens têm necessidades. Então, galera do bem, quando o John vier para cá, para com esse negócio de vegano, dá churrasco de picanha para ele, pô. Você parado de vegano não rola. Nem conheço o cara, né? O cara até pode ser vegano. Mas é cuidar do homem, porque homens têm necessidades especiais e mulheres também têm necessidades especiais. E a igreja de Filipos é muito atenta para isso. Vocês renovaram mais uma vez o cuidado de vocês, mais uma vez, o qual vocês já tinham feito antes, mas faltava oportunidade, ou seja, vocês estavam tentando fazer, não dava para fazer chegar o cuidado aqui, porque eu apanhei lá em Jerusalém, fui para Cesareia para Roma, vocês estavam tentando fazer. Gente, nós estamos falando de mais de 2.000 quilômetros de distância de uma coisa para outra, mas é igreja atenta, como é que nós vamos cuidar, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos cuidar, como é que a gente vai fazer. E Paulo está dizendo: olha, eu não estou falando isso por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em todo. Eu sei ser humilhado, sei ser honrado, tudo posso, mas vocês, filipenses, vocês foram a única igreja a se associar comigo desde Tessalônica. Primeira igreja, a única igreja. Olha que igreja preciosa, pessoal. Eles estão cuidando do Indiana Jones daquele tempo, do herói Paulo. Lá em 2 Coríntios ele vai relatar a quantidade de perigos pelos quais ele passou. Um homem forte, um homem seguro, um homem corajoso, mas também tinha seus medos. E é muito bom poder cuidar dos nossos heróis, sabendo que eles são gente como a gente. Gente como a gente. Olha para os filhos dele e gostariam de dar o que a gente também dá para os nossos filhos. Então, queridos, encerro essa minha fala encorajando vocês a perseverarem no cuidado. A não apenas perseverarem, não apenas estarem atentos, não apenas a produzirem nos missionários memórias e ligações afetivas que façam com que eles do campo lembrem de vocês e sorriam. Olha que coisa linda. A gente olha para Portugal, Jardim Lindo, Parque Lindo, onde ele estava ali, né? Portugal é osso, pessoal. Quantos conhecem Portugal aqui? Portugal é osso, é dose para leão ser pastor em Portugal. É muito difícil. Portugal, Espanha, Itália, Europa, de forma geral, pós-moderno. Pós-moderno, a gente olha, vê aquela coisa toda bonita. E uma outra coisa que eu posso lhes falar, e até me colocar à disposição dos irmãos. Eu sei que talvez não precise, eu sempre falo isso, e eu olho para a igreja, e talvez a igreja não precisa, talvez com certeza a igreja não precisa pelo pastor que tem, pela história que vocês têm, mas nós também, eu também particularmente, nós oferecemos cursos para aperfeiçoamento de dinâmicas de cuidado missionário. Então, se precisar da gente, pessoal, a minha época foi muito servida, tem sido muito servida por muitas igrejas. Então, toda igreja que eu vou, eu digo assim: puxa vida, eu queria servir vocês, né? Vocês servem tanto a gente, vocês mandam recursos para a gente, vocês mandam missionários para a gente, vocês oram pela gente, vocês nos recebem, vocês nos acolhem, vocês isso, vocês aquilo. Então, se precisar da gente também, para qualquer treinamento, pessoal, estou aqui, moro aqui na Grande Campo Limpo Paulista, e se precisar da gente, nós estaremos aqui. Meu pastor, estou à sua inteira disposição para ajudá-los, porque já deu para perceber pela voz dos doisinhos aí que vocês amam cuidar de missionários. Eu espero que essa geração que não conhece Índia, não é possível. Eu vou ter pesadelo com esse sujeito hoje. Desculpa, o quê, rapaz? Você... Rapaz, eu fiquei velho, cara. Fiquei velho. Indiana Jones na década de 80, gente. Indiana Jones na década de 80, pessoal. Esse menino nasceu em 98. Quando você nasceu? 99? Nossa senhora.
Está acabadinho um ano já, velho. Você é muito lindo, depois me dá um abraço, rapaz. Queridos, então estou aqui também, a MEAP está para servi-los. Estamos oferecendo os nossos campos para vocês. Primeira equipe que eu recebi. Gente, você lembrar do pastor auxiliar aqui em 2001, pelo amor de Deus, me ajuda a lembrar. É um pastor auxiliar que tem nome de espanhol, ou italiano, alguma coisa assim. Só não pode ser nome argentino, não pode ser nome argentino. Queridos, desejo então lhes encorajar a cada uma das irmãs a colocar o seu dom, o seu talento para cuidar de missionário. Cada um dos irmãos para colocar o seu dom, o seu talento para cuidar de missionário. Para separar aquilo que você tem, às vezes que você estava dedicando para o seu filho. Claro que o seu filho merece, claro que é seu filho. Mas uma das coisas mais lindas em cuidar de missionário é como a gente fazia lá em casa. Né? A Giovaninha nasceu no campo missionário. Na verdade, nasceu onde? No Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu. Mas nós morávamos no campo missionário quando ela nasceu. Então, é muito legal a gente poder receber coisas da igreja. Muito legal. Receber presentes da igreja. É muito bom ser cuidado por vocês. Faz um bem pra gente que você não faz ideia. Não é pela pobreza, porque a gente aprende a ouvir, pessoal. A gente aprende a viver em toda e qualquer circunstância. A gente aprende mesmo. Como missionário, seja de base, seja, a gente aprende. Mas que é bom demais ser cuidado por vocês. Isso dá uma segurança pra gente. Isso dá uma segurança para o missionário. Saber que ele está descendo, mas tem alguém segurando. Ele olha para ele e a corda está bem amarrada. Mas ele vai descer e vê que tem alguém muito fraco lá em cima segurando a corda. Então não adianta a corda estar bem amarrada nele, a corda ser boa, de primeira qualidade. Se não tiver alguém, puxa aqui, o bicho pegou aqui embaixo. Puxa que o bicho pegou. Então é muito bom. O missionário vai seguro para o campo, sabendo que você está cuidando dele. Então, em nome de Jesus, que Deus continue enriquecendo sua vida, que Deus continue destilando graça do céu, dando dom, dando talento, e que você também, feche nesse último minuto, que você também comece a cuidar dos futuros missionários que estão aqui hoje, faz a menor ideia, que serão levantados. Cuidem. Cuidado com o excesso de mimo. Mas não é bom mimo. Não, mimo é uma vez por ano, pessoal. A gente fala que aquele garoto é muito mimado, é porque você mima ele todo dia, né? Mimo é presentinho, né? Mimo é aquela coisa de Natal. Mas então, se você é uma igreja que cuida de missionário, cuide da sua juventude, cuide da sua mocidade. Mande esses adolescentes, esses jovens para o campo missionário. Mande lá para dar um ralo com a gente. Não, estou brincando. Vai tranquilo, meu filho. Vai tranquilo. Vou dar ralo no você não. Viu? Sabe nadar? Vocês dois, sabem nadar? Então tá bom. Eu já fico mais tranquilo. Queridos, eu quero agora passar apenas para lhes estimular e talvez para que alguns de vocês conheçam a MEAP. Só somos MEAP, 33 anos, mais de 100 missionários. E dezenas de igrejas plantadas e muita coisa linda acontecendo em 34 anos, um pouco mais, um pouco menos, porque nós tivemos igrejas e porque nós temos igrejas que cuidam da gente, cuidam dos nossos missionários, com recursos, com investimento, com contribuição, com oração, com visita ao campo. E queria lhes mostrar um vídeo, 1 minuto e 40, tá no ponto. Aí, Vitor, acertei? Tá vendo? Você não conhece Indiana Jones, eu lembrei do Vitor. Mas meu nome, você lembra? Meu Deus, mas que chip tem na cabeça desse rapaz aqui? Que Celeron, que é isso aí? Bota o vídeo aí, querido, por favor, vamos lá. Milhões de pescadores artesanais e ribeirinhos se espalham pelas praias e por entre as encostas das ilhas e dos manguezais, margens de rios e igarapés do Brasil, cercados por uma moldura de isolamento, abandono e pobreza. Um painel gigantesco, no qual se combinam os tons acinzentados da desesperança e da ausência do conhecimento genuíno do Cristo do Evangelho.
É para esse cenário que o senhor tem dirigido os olhos da MEAP ao longo de mais de 30 anos. O esforço de recuperação da dignidade é bombada, a população é socorrida em suas agudas carências. O Evangelho é proclamado e igrejas nascem com tons peculiares da nossa gente. As cores do Evangelho transformam cenários e corações. As marcas da pintura da graça podem ser vistas em vários cantos do caminho que a MEAP tem feito no litoral de São Paulo, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão e nos rios do Amapá, Pará e Amazonas. Vamos juntos, com nossos dons, talentos e recursos, trabalhar com Deus pela expansão de seu reino e restauração de sua obra em águas brasileiras. Conheça mais www.meap.org.br. Essa é a MEAP. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que tenho de servir ao meu Jesus, servindo a missionários. Eu também trabalho com cuidado de missionários e desejo então agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor, se me permite, eu só queria... meus irmãos, nós produzimos esse devocional há 2 anos e ele se esgotou. É um devocional escrito por uma das primeiras convertidas da MEAP, foi revisado, ele contém 52 lições, ou seja, uma lição para cada semana. São lições não são apenas narrativas, não são apenas exemplos, lições morais, mas tem alguns pontos importantes e princípios da Escritura. E se você desejar adquirir, custa R$20 e você não apenas vai ofertar, como é que é o nome desse guri? Vinícius não apenas vai ter um excelente material em mão, mas você também vai poder nos ajudar. É também uma das maneiras que nós encontramos para servir, para abençoar você. Você pode fazer um itinerário do ano todo e nós temos alguns exemplares para, se você desejar adquirir, tá bom? Nós estaremos de volta no domingo aqui. Amanhã não poderei estar, porque nós invertemos. Pedi perdão ao pastor, desculpas ao pastor, é que eu tinha um compromisso hoje, a gente acabou invertendo para poder servi-los, mas no domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para beber dos outros que estarão falando aqui, dos outros que estarão ministrando aqui. Mais uma vez, pastor, a minha gratidão, a minha honra, o meu privilégio de estar ocupando um espaço por onde passaram tantos e tantos homens de Deus, tantos e tantos missionários. Eu estou aqui, na verdade, tentando despertar um pouco mais do seu apetite. Se nós, nesta noite, conseguimos fazê-lo, despertar para você, consumir um pouco mais desta graça de Deus, que está disponível a todos vocês para cuidar de missionários, nós nos damos por satisfeito. A Deus, ao nosso Pai, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é como Paulo termina a narrativa que lemos aqui. Deus abençoe, pastor, toda a liderança, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado.